Bem-vindos! Hoje nós vamos apresentar um programa em nuvem. Esse programa ele tem o diferencial de traduzir para o português assuntos da área da medicina e da área da saúde. É muito frequente o paciente às vezes é atendido e sai do consultório, ele vai procurar na internet temas que ele não entendeu, assuntos que ele não entendeu. O grande problema é que nós sabemos que mais de 40% da população hoje procura esses temas na internet. Porém, nem todas as informações são verdadeiras, nós temos muitas fake news. E aí a gente teve essa ideia de traduzir para o português, temas que vão ser importantes para você. Hoje nós escolhemos um tema muito bacana, que é constipação intestinal. E trouxemos para vocês a colega, a doutora Thaisa Barbosa, que é coloproctologista, e a doutora Eliane, que é especialista em doenças funcionais. E as duas, assim como eu, somos amantes das doenças funcionais e gostamos muito de estudar a constipação. Bem, eu gostaria, Thaisa, que você falasse um pouquinho para a gente o que é constipação. Então, a constipação intestinal é quando o paciente passa a ter alguma dificuldade no ato de evacuar. E essa dificuldade, ela passa desde a alteração da consistência, o paciente passa a ter fezes com consistência mais endurecida, mais fragmentadas, aquelas mais, a gente chama de bolotinhas, até a redução da frequência, então ele passa a evacuar menos de 3 vezes na semana, o paciente evacuava diariamente, passa a evacuar com uma frequência menor, uma dificuldade na exoneração, um esforço maior para evacuar. Algumas pacientes queixam, inclusive, de sensação de tampão de saída. Algumas falam no consultório que tem a necessidade de digitação manual para evacuar, ou seja, é um paciente que ele senta no vaso para evacuar e ali ele tem um processo que não causa prazer, com uma dificuldade bem grande de evacuar. Essa aqui é a constipação funcional. E você não acha ali uma causa estrutural que justifique a constipação. Eu lembro quando eu era criança, meu pai sempre falava assim, quando eu tô gripada, eu tô constipado, Existe esse termo mesmo, essa confusão, de termo. De constipação para gripado, E eu falo, você explicou dessa questão da dificuldade de sair às vezes as fezes, que o paciente fala assim, olha, eu tô enfesado, Eliane, você trabalha muito com a pediatria também, O que você vê de diferente desses conceitos na pediatria, se você tem alguma coisa diferente que você possa falar pra gente? A constipação na criança, ela começa muito mais no treinamento da toalete, que a gente chama. Quando a criança vai aprender a usar o banheiro, ela ainda não conhece muito bem os mecanismos de como que segura, como que libera o cocô, ela vai ficando na fralda muito tempo, então com isso ela tem uma dificuldade de entender esse mecanismo de liberação. E nessa fase de treinamento do banheiro é que a gente vê muita criança segurar mais para não sair da fraldinha ou não parar de usar a fralda. Então é um conceito um pouco diferente. A gente não tem muito na criança o que a gente tem no adulto, que é um trânsito, um funcionamento lento do intestino. A gente tem mais a criança que não aprende a usar o banheiro direito, e aí, com isso, ela tem uma dificuldade de eliminar as fezes. É nessa fase de sair da fralda que tem que ter muito cuidado nesse treinamento. Então, eu acho isso muito importante, que a gente vê que a criança, desde o hábito de criança, de ir no banheiro, Eu falo que tem uma constipação de escola pública, Eu vim de escola pública e falava assim, professora, eu quero ir no banheiro. Não, agora não pode, só na hora do intervalo, E os trabalhos mostram que de 20% a 30% da população brasileira tem distúrbios para evacuar. Tem essa sensação de constipação. Você acha que realmente é mais frequente nas mulheres, da sua clientela? Não, assim, tanto no consultório quanto na literatura, a gente vê que a constipação, principalmente funcional, ela ocorre mais em mulheres mais velhas, É claro que a gente não pode esquecer de pacientes que usam medicamentos que prendem o intestino, isso é comum também no consultório, opioides, alguns antidepressivos, então pode estar associado a medicamento. Mas ela é bem mais comum em mulheres mais velhas, E o que a gente vê na prática, assim, a piora da qualidade de vida desses pacientes, Então, assim, a Eliane trabalha com exames de doenças funcionais, depois nós vamos falar um pouquinho mais, mas assim, muitas vezes o paciente deixa de ter o diagnóstico porque ele fala assim, doutor, eu fui no médico, eu comi mais fibra, comi muita fibra, tomei muito líquido, Eliane, você acha que tem algo que você possa ver dos seus exames que possam contribuir para esse diagnóstico desses pacientes que
usaram fibra, muito líquido, não tiveram uma boa resposta? Claro. O primeiro exame que a gente vê é qual parte do intestino é responsável por essa constipação é o tempo de trânsito colônico, né? O tempo de trânsito colônico ele é como se fosse uma triagem, são marcadores que você ingere e a gente vai vendo esses marcadores caminharem pelo intestino. Então a gente vai ver se esse paciente tem algum problema no funcionamento do intestino ou na eliminação das fezes. Uhum. Às vezes, na própria anamnese, a gente já pergunta para os pacientes, eles já falam, né? Eu demoro, eu não tenho vontade, eu demoro aí. Ou então assim, não, eu tenho vontade, mas quando eu chego lá no banheiro eu não consigo fazer. Você já começa uma triagem para ver que exame você vai fazer por aí, né, Thaís? Né? Desse tipo de paciente. Naqueles que têm dificuldade de eliminação, a manometria retal ajuda muito. Porque uma coisa que a gente vê muito em mulheres, como vocês já chamaram a atenção aí, a mulher ela não usa o banheiro frequentemente fora de casa igual os homens, né? Igual outras pessoas que têm mais facilidade para isso. Uhum. A gente tem uma exigência com a toalete, né? É uma exigência de local, de qualidade mesmo. E aí ela passa a fazer igual a criança faz, ela passa a ter medo de evacuar em algum lugar. Então isso frequentemente gera uma coisa que a gente chama de incoordenação. O paciente não coordena a evacuação. E isso a manometria consegue definir muito bem, os pacientes que têm coordenação. Thaís, você falou pra gente, assim, dessa questão do aspecto das fezes, né? Eu lembro uma vez que eu fui no museu e eu achei muito legal. Meus meninos eram pequenos, sua menina era pequena, vou te dar uma dica de viagem. A gente foi no museu em Madrid, tinha uma exposição só de fezes. E eu achei muito legal, que tinha as fezes de todos os bichos, tinha um banheiro no final e tinha uma escala de Bristol. E aí os pacientes sempre perguntam isso pra gente. Você poderia explicar o que seria essa escala de Bristol? Isso, existe uma escala que é bastante divulgada na literatura, é uma escala em relação ao aspecto visual das fezes. Isso ajuda a gente a definir se o paciente tem dificuldade para evacuar ou não. Aí, basicamente, a escala vai de 1 a 7 e 1 e 2 são aquelas fezes muito fragmentadas e endurecidas. O paciente às vezes fala que parece cocô de cabrito, né? Aquelas bolinhas. E na última classificação, 3, 4 já são aquelas fezes com aspecto tipo banana, que é o ideal. É aquela evacuação onde a gente menos sofre para exonerar. Então, ou seja, quanto mais fragmentadas e mais duras as fezes, né, na escala, aí vai ter um número menor, maior a dificuldade do paciente para evacuar. Então, a gente batalha no consultório para o paciente chegar a ter essas fezes mais formadas e macias. E você acha que é importante o paciente anotar isso? Ou você acha que ele vai ficar mais preocupado? Porque eu vejo, às vezes, o paciente traz um papel para mim anotado, né? Dia 1, as fezes assim, cor das fezes. Você acha que teria relevância do paciente observar isso? Então, no dia a dia, acho que não seria uma rotina, mas quando o paciente nos procura com a queixa de constipação, a primeira coisa que eu peço, eu chamo de recordatório. Ele vai fazer durante um tempo as anotações de evacuação e de alimentação para eu tentar entender lá no consultório, no retorno, qual que é a maior dificuldade dele, porque os pacientes esquecem. Tem paciente que esquece, o último dia que eu evacuei, como é que foi? Teve dificuldade? Não teve? Então, nesse cenário de melhora da constipação, esse recordatório eu acho importante. Eu acho isso também muito importante destacar para idosos, né? Porque às vezes o idoso está com cuidador, né? Eu vejo, às vezes, o paciente, eu pergunto assim, quantas vezes ele vai no banheiro? O acompanhante não sabe dizer. É verdade. Às vezes o paciente fica 1 semana, 2 semanas sem evacuar, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso, né? E, assim, na pediatria, qual que é o tempo, assim, quantas vezes a criança deve evacuar para a gente falar que é uma constipação? Isso varia muito do padrão alimentar, né? O recém-nascido, por exemplo, ele vai mamando leite materno, ele pode ficar sem evacuar 10 dias. Olha que interessante. Isso não é constipação, porque o leite materno ele tem uma otimização de absorção que às vezes nem geram fezes, né? Quando a criança entra para o padrão de alimentação habitual da casa, que a gente chama, né? Ele vai ter que eliminar esses resíduos, porque aumenta a quantidade de fibra, né? Aumenta a quantidade da alimentação e às vezes não é tanto na criança quantidade todos os dias ou frequência, é esforço. Se ele está fazendo força ou não, né? Esforço com sangramento, né?
para evacuação. E padrão, assim, aquela criança que sofre, que distende a barriga por falta de evacuação. Então não é tanto padrão de frequência, é mais padrão de esforço mesmo. Então a gente volta no próximo bloco. Aguarde aí só um minutinho.